É, vamos entrar na definição, e na definição clássica que o Nuff propõe aí no artigo dele, tá? E aí eu joguei aqui uma traduçãozinha para a gente saber o que é algoritmo segundo essa definição, tá? O algoritmo, né, um algoritmo, ele é um conjunto de regras para obter uma saída específica de uma entrada específica, tá? Ou seja, é o tipo problema, né, de entrada, processamento e saída, né? Cada etapa deve ser definida com tanta precisão que possa ser traduzida em linguagem de computador e executada por máquina, tá? Então aqui a gente vê essa definição de algoritmos também conectada com o computador, tá? E, em especial, né, uma vez que a gente elabora nossa estratégia, nossos passos de forma precisa, né, a gente vai ter que traduzir essas estratégias para um computador, e isso através de uma linguagem de programação, ok? Esse artigo, né, na verdade, assim, esse artigo é onde ele cita todos esses pontos aqui. Tá? O Donald Knuth, recebeu o prêmio da ACM, né, que é o Turing Award, que é equivalente a um prêmio Nobel aí da computação. Tá? E dentre a lecture dele, né, vamos dizer assim, a aula que ele deu como de apresentação, né, nesse evento, foi uma aula tratando sobre algoritmo como arte, tá? E eu quero também trazer um pouquinho mais dessa visão mais lá para o final do nossa palestra aqui, do nosso bate-papo, ok? Também vale destacar que o Donald Knuth, né, ele tem aquela obra, ele é o escritor daquela obra seminal chamada The Art of Computer Programming. Tá? Então aí a gente percebe que existe aí uma conexão bastante forte entre computação e arte, aí, e aí a gente vai decorrer, né, na visão do Donald Knuth. Tá? Então a ideia dessa apresentação é fazer uma homenagem a esse artigo de 1977, tá? Uma homenagem ao próprio Donald Knuth. Perfeito? Então, como eu disse anteriormente, tá? O algoritmo, né, ele é um conceito mental, né, que existe independente de qualquer representação. Tá? No nosso caso, a gente vai focar num algoritmo, né, de computador, mas pô, você tem aqui algoritmos, né, escritos de diversa maneira. Né? A gente pega aqui o algoritmo de Euclide, né, o máximo divisor comum, tá, o GCD. Então você tem aqui uma relação de recorrência aqui embaixo, você tem um fluxograma aqui, você tem uma definição desse algoritmo de forma gráfica, né, geométrica, de forma algébrica ou um pseudocódigo também, tá? Então todos esses exemplos, todas essas formas, elas são a indicação do algoritmo em si, tá? Só que nenhuma dessas formas vai rodar no computador, tá? Ele vai rodar no computador quando a gente codificar esses caras para alguma linguagem de programação. Perfeito? Em termos de implementação, né, quando a gente traduz uma estratégia do algoritmo, tá, para uma linguagem de computador, a gente vai utilizar uma linguagem. Tá? E fora a linguagem, a gente vai também usar algumas estratégias, né, para codificar o nosso algoritmo. Tá? Então, o nosso algoritmo ele pode ser escrito pelo menos dessas duas formas. Tá? De uma forma iterativa, tá? Ou seja, a gente vai executando passo a passo as instruções, né? E algumas vezes essas instruções têm loops, tá? Ou a gente pode trabalhar de um jeito recursivo, tá? E esse recursivo seria o quê? Quando aquela função ela é implementada em termos dela mesma, ou seja, você chama ela novamente para ela ir resolvendo parte do problema, né? O que é chamado de subproblema. Tá? Então, aqui a gente tem na esquerda uma versão interativa lá do máximo divisor comum e aqui uma versão recursiva do máximo divisor comum. Tá? Chama atenção que, se a gente voltar aqui nesse slide, né, a implementação recursiva, ela meio que deriva daqui, né, da relação de recorrência. Tá? Então, também uma forma da gente, né, tá descrevendo aí o nosso código.